Jesus. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Não há absolutamente nenhuma tolerância para a ignorância. E GIGECOM, Ministério Profético de Cristo, a casa da palavra e da libertação, em nome poderoso de Jesus Cristo, seja abençoado, seja livre. Macanta labracote canta canta, le cantan cantan cantai, le cabrazotete, le zacanta canta cantai. Amen. Thank you, Lord. Paz de graça em nome poderoso de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o professor. Estamos para gravar a segunda parte do Perguntas e Respostas com o professor. E eu disse que na segunda parte, depois de termos partilhado nosso momento com o pastor Antônio, grande homem de Deus, esse homem que tem o seu ministério está aqui mesmo nos impérios, só aproximar aqui da Vila Olímpica, perguntar onde é que é o ministério do pastor Antônio, vão te mostrar. Agora estamos junto com o pastor Abdul Salam Yusuf, ok? Ele tem um som indiano ou paquistanês, mas não é nada disso, é mesmo um moçambicano, um original, homem que cresceu mesmo de mandioca, homem daqui de Chamacô. Também tem um grande ministério ele em Pazman, ok? Tem um grande ministério em Pazman, e que ele está a começar da Fundação Zero, uma fundação de raiz, homem de grande coragem. Afinal de contas, o que é teu é a cidade que você viu quando antes era mato, ok? Agora, a cidade que você só vê cidade, saiba que não te pertence, pertence aos outros. Só Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Esperamos que Deus nos dê graça, ok? Nos dê graça para que a gente possamos responder no Espírito todas as perguntas e respostas todas as perguntas que Ele nos colocar aqui, em nome de Jesus Cristo. Quero te pedir para você partilhar o vídeo e dar o seu like, dar o seu comentário, sua crítica, de acordo com a tua bendita e maravilhosa vontade, aquilo que Deus colocar no teu coração, que seja isso mesmo, em nome de Jesus, e que o Senhor nos use de acordo com a sua vontade para abençoar você também através desse programa. Seja bem-vindo, pastor Abdul. Seja bem-vindo. Auxene, muito obrigado, professor. Amém. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse tempo maravilhoso na presença de Deus. Amém. Eu trago algumas questões e eu tenho a certeza que pela orientação do Espírito de Deus serão esclarecidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, o que tem-se observado é que o homem pode ouvir Deus, então saberá quando orar e o que pedir a Deus. Mas, portanto, muitos são aqueles que oram porque confessam ser cristãos, mas entendemos que todo o exercício espiritual é desenvolvido pela intimação do Espírito de Deus. Okay. Então, ensina-nos a aprender como saber que Deus nos ouve quando oramos e como ouvir a Deus. Como ouvir a Deus. É algo interessante isso, pastor Abdul. Muito interessante. Muito interessante. Primeiro, vamos olhar no nível da Bíblia. Eu quero que a gente brinque na Bíblia. A Bíblia é um instrumento que guia. O que diz o livro de Hebreus, capítulo 11? Diz que os que se aproximam de Deus devem ter fé que Ele existe e recompensa aqueles que a Ele se consagram. Então, aqui temos uma base, que a boca de Deus é ativada pelo ouvido da fé no teu coração. Se o teu coração não tem fé de que Ele ouve e vai responder, é impossível Ele falar. Então, Deus fala quando o teu coração entende que Ele tem boca. Ele tem ouvidos e Ele pode responder. Aqui, dizer que Deus nos ouve ou não nos ouve, como saber se Deus te ouve ou não te ouve? Temos que ter uma coisa muito importante aqui, a omnipresença. Não existe nada que vive e que saiba que está vivo, que não seja pela presença de Deus. Se Deus tira o seu espírito em você, você morre. Não se está a perceber? É verdade. Você pode até não reconhecer teu nome, mas se você estiver vivo, você reconhece que você existe. A existência é Deus. Não é possível qualquer coisa aqui na Terra
se mover e falar e Deus não saber. Porque tudo que se move, que fala que tem vida, é por causa da existência dele nessas coisas. Até em formigas, Deus está lá. Não há formiga que poderia andar se Deus não tivesse tomado a forma. Tudo, Deus está lá. Mas agora, o responder. Jesus disse o seguinte aos seus discípulos: e eis que eu estarei convosco até a consumação. Isso é uma afirmação. Deus estar contigo é uma verdade absoluta. Não tem nada a ver com tua fé. Você tem fé ou não tem fé, Deus está contigo. Porque você só existe porque Deus tem a sua parte em você. A vida vem de Deus. A vida é Deus. Não sei se está a perceber? Sim. Então, entenda isso. O fato de Deus estar contigo é um facto. Mas agora, Deus responder ou ouvir é uma atividade da fé. A mesma coisa que te faz você acreditar que Deus existe e Ele responde àqueles que o buscam, é a mesma coisa que tem ouvido para ouvir quando Ele for a falar. Se não há nada que te faz você ter uma fé bruta da existência desse Deus e da sua capacidade de responder àqueles que têm necessidade de ouvir a sua orientação, você também está isento, está excluso do instrumento que possa ouvir Deus quando falar. Claramente. A razão que te leva a Deus é a mesma razão que escuta a resposta dele. Não sei se percebe. Percebido, sim. Só Deus abençoe. E qual é a diferença existente entre a fé em Deus e fé na fé? Porque nós ouvimos muitos a dizerem, tenha fé, mas entendemos claramente que a fé que faz referência é diferente da fé que o verdadeiro cristão anuncia, que é fé em Deus. Qual é a diferença entre fé em Deus e fé na fé? Vamos primeiro definir o que é fé, para você entender isso. Vamos primeiro definir o que é fé. Transformar imaginação em coisas tangíveis. Fé. Primeiro vamos definir fé. Fé é transformar imaginação em factos tangíveis. Deus usou fé para criar o mundo. Sim. Não sei se está a perceber. Sim. Tudo só está organizado porque Deus imaginou. A fé é um instrumento que transforma a imaginação. Você duvida que traz o invisível para o visível? Não é o invisível para o visível. Imaginação. Imagens que a gente cria no espaço invisível, com intenção de criar e fazer existir no mundo visível e físico. That is faith. Então, fé em Deus é ver primeiro a sua existência através da imaginação e mover-se fisicamente para aproximar-se desse Deus. Agora, a fé na fé, sabe o que é isso aí? É você inventar uma realidade e você acreditar nessa realidade, sem ser de Deus. Aquilo que eu estava a falar com o pregador Antônio, ele fez uma pergunta de qual é o impacto de um homem de Deus se chamar algo que não é aquilo que Deus lhe chama, ou operar fora do seu ofício. Fé na fé é mais ou menos isso. Você inventa que é um profeta e depois tem que inventar profecias, porque você não tem nenhuma profecia. É verdade. A fé na fé é inventar algo que está fora da imaginação. Você criou da sua maneira, com os teus padrões, e você inventou a segunda fé para acreditar que aquela coisa vai funcionar. Então você primeiro inventa que você é um apóstolo.
Depois inventa uma fé de que você há de fazer milagres. Depois inventa uma outra fé de que o teu ministério há de crescer mesmo sendo falso. A imaginação é dom de Deus. Não existe nada que tenha Deus que não imagina. Um cão para vir te morder, ele já escolheu onde te morder, antes dele te morder. É verdade. As pessoas não sabem disso. Formigas, antes deles amontoarem aquilo que você acha que é um montão de areia, imaginaram como é que vai ser. Você há de ver que se eles montam uma pirâmide, sai exatamente pirâmide, sem nenhuma falha. Nem na exceção, nem na diminuição. Imaginação. Imagem de Deus em ação. Amém. Amém. Graças a Deus. Não sei se está a perceber o homem de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Este homem. Graças a Deus. Este homem. Sim, professor. Até que ponto o homem natural, com Ok. conhecimento Ok. da palavra, Ok. mas sem a revelação do Espírito de Deus, pode interferir no plano ou vontade de Deus na sua própria vida? É um assunto muito sério isso. Eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Buscar conhecimento é bom. Buscar esclarecimento é bom. Sem a sabedoria é estupidez. Está percebendo o que eu estou a dizer? Sim. Buscar conhecimento é muito bom. Conhecer ciências, conhecer não sei o quê, estudar, ser doutor, é bom. Buscar entendimento e esclarecimento é muito bom. Você faz coisas que você entende, você faz coisas que você está esclarecido. Mas sem a sabedoria divina, é estupidez. Há muita gente que hoje está a sofrer e há onde ir à cova, porque são ignorantes, ao ponto de negarem que os demônios existem. É verdade. Aceitam que existe o ramo espiritual porque correm, vão ao curandeirismo, para os curandeiros para serem tratados. Mas negam os demônios. Como é que você vai ser tratado de forma espiritual se no teu espírito não há oponentes? A lei da existência nunca fez frente sem um verso. Chama-se lei de opostos. Se nós dissemos que essa parte de cima da mesa é porque existe embaixo. Sim. Não existe o bem sem o mal. Verdade. Mas a ignorância da literatura acadêmica faz isso. Então a pessoa diz que eu porque sou doutor, eu porque sou licenciado, essas coisas, demônios não existem, mas quando a vida lhe aperta, corre, vai ser passado. O problema aqui não está no conhecimento, está na ausência da sabedoria. Há uma grande diferença entre conhecer, entender e saber. A sabedoria é um instrumento que faz com que o conhecimento e o esclarecimento seja usado de forma produtiva em benefício da humanidade. Seja você primeiro para todas as pessoas. Então, a sabedoria é o pai de todo o conhecimento, de toda a revelação, de todo o entendimento, de todo o esclarecimento. Junto, what we call by knowledge, o conhecimento todo juntado, o teto, chama-se sabedoria. Então, o que tem acontecido é, quando a gente achamos que temos muito conhecimento e não somos sábios, a gente começa a agir pela experiência. Porque o conhecimento te dá experiência. Você só pode ser graduado depois de ter feito testes. Experiência. Teste de capacidade. Então você começa a agir pela experiência. A sabedoria não age pela experiência. Age em conformidade com a necessidade pontual da situação. Então você pode usar matemática, mas ao nível que você entra a sabedoria dizer que isso aqui, as contas não vão sair certo.
Aqui não é matemática que tem que funcionar. Aplica a biologia. Mas as pessoas olham assim, não, isso aqui não é possível meter biologia porque isso aqui é um teste de matemática. Não! A sabedoria. Não sei se está a perceber. É muito importante isso que você perguntou aqui. Então, você vê muitos homens. Eu conversava com o pastor Antônio, que parece que essas coisas que estamos a falar são um bocadinho similares com aquilo que eu falei com o pastor Antônio. Então, você vê o indivíduo, eu sei, e por causa de eu sei, dá para perceber, por causa de eu sei de hoje, nós vivemos copiando. É por causa de eu sei de hoje, não é por isso que nós vivemos copiando. Vivemos copiando. Porque eu vi você jejuar 40 dias e o teu ministério cresceu. Então eu digo, eu sei como isso funciona. Para o ministério crescer, tem que jejuar 40 dias. Então eu copio os teus 40 dias. Mas o meu ministério depois não cresce. Então você não sabe. Não se está a perceber, homem de Deus. A importância da sabedoria. A sabedoria. Depois do conhecimento, do entendimento, do esclarecimento, de toda a revelação, a sabedoria é o teto. Porque a sabedoria te faz aceitar que sempre existirá territórios novos que você nunca trilhou. E isso sempre vai te deixar numa posição de quem está pronto para ouvir, para aprender. Sem sabedoria, você tem aquele limite de dizer, eu já sei. A partir do momento que você diz, eu já sei, eu estou esclarecido, eu entendo tudo. A partir do momento que você chegar a esse nível, você ficou estagnado. A sabedoria é o único instrumento que faz com que o homem não tire os joelhos do chão. Graças a Deus. We need to grow. Nós precisamos de crescer. E o crescimento vem através do estudo, vem através do ensino, da obediência. Só a sabedoria pode fazer isso. Então, essa coisa de nós lermos muito Bíblia sem sabedoria faz a gente levar livros de Malta José, de Malta que vamos ir aplicar na nossa casa. Aquilo que eu digo sempre, se você é um homem de Deus, qual é o livro que te foi enviado para trabalhar com ele? É uma questão muito importante. Sim. Qual é o livro que te foi enviado você para trabalhar com ele? Porque a vida é um sistema cíclico. Já existiram profetas, apóstolos, não sei o quê. Fomos enviados para missões diferentes. Mas essas missões, em relação ao ciclo da vida, são iguais. Hoje posso ser enviado para curar. E eu ser o único que cura na minha zona. Mas saiba que em relação à vida, já existiram muitos homens de Deus que também estavam aqui para curar. É verdade. A minha pergunta é, qual é o teu livro? Qual é a mensagem que foste enviado com ele? É aí onde começam as coisas, para você perceber que... Veja só Jesus, as pregações dele. Começa a pregar, arrependei-vos. O reino do céu é chegado. Mas ele passou, essa é a mesma palavra que disse o João Batista. Mas Jesus passou disso, esclareceu como é que esse reino está. Não só disse que é chegado, como também disse que está dentro de nós. Ele se move conosco. João Batista não chegou nessa pregação. João Batista anunciou o arrependimento, a dizer que o reino já chegou, a referir o nascimento de Jesus Cristo. Jesus veio anunciar que arrependam-se porque o reino já chegou, a referir o próprio Pai a vir resgatar o ser humano. Dimensões. Qual é a palavra que te foi enviado para ler? Qual é a mensagem que você tem para ir pregar? Não existe nenhum homem de Deus que foi enviado sem palavra. Paulo foi dito a quem ele deve pregar. Todos foram ditos, você vai. Josué foi dito, te envio
a um povo obstinado de coração, uma raça rebelde, perigosa, mas não tema. Quando ele se levantar, diga, assim diz o Senhor. The message of God. É verdade. Eu quando trazia esta questão do homem natural, é porque Yeah. muitos são aqueles que acreditam que com um conhecimento da palavra já podem abrir ministérios e avançarem, mas nós percebemos que é por influência ou imitação. Então, as pessoas podem estar a perder uma oportunidade de caminhar segundo Deus, mas estão a caminhar segundo a sua própria vontade. E os resultados são visíveis. Sim. Os resultados são visíveis. É só ver os resultados. Se o conhecimento pudesse abrir o ministério, todos os teólogos seriam pastores. É verdade. Se o conhecimento das Escrituras pudesse otorgar poder, nós estaríamos lixados. Mas há muita gente aí que vai te pregar de Gênesis até Apocalipse, conhece tudo, mas não pode expulsar nem o demônio mais pequeno do reino de Satanás. Ele vai te falar que Jesus fez milagres. Quando você vem e faz um milagre, diz que você é satanista. Alguma coisa está errada com esse indivíduo. Não, você está a perceber? Sim. Mas ele se diz ser visionário daquilo que ele testifica que é cego. Para você ver, Deus disse a Satanás, o filho do homem te esmagará a cabeça. Satanás queimou tempo com o filho do homem. Uma mensagem tão simples. O filho da mulher te esmagará a cabeça. Satanás acabou com todos. Elias, Eliseu, não sei o que, Davi, procurou o filho do homem, fruto de esperma. Mas Deus já havia dito o filho da mulher. Por quê? Para Satanás era inconcebível que uma mulher pudesse dar parto sem a fecundação através do esperma. O que é inconcebível para você é aquilo que se concebe na mente de Deus. É uma palavra tão simples. Então você vê os homens, Jesus Cristo, o Anissa, e o Tantra, o Anissa. Quando você vê o Anissa, o Tantra, é satanista aquele ali. Essa aqui é a diferença do conhecimento e sabedoria. De Exatamente. Eles conhecem as Escrituras, têm informações de Jesus, mas eles não sabem quem é Jesus. Saber e conhecer é muito diferente. Muito. Quem sabe quem é Jesus sempre há de operar sinais. Para você saber quem é Jesus, ele tem que se revelar a você. E ele não se revela a qualquer um, se revela àquele que ele te escolheu. Se ele te escolheu, porque você é grande. Tem uma missão aqui. Aproxima o micro do pastor Abdul, só para captarem tudo. Tenho aqui uma outra questão, mas tem uma relação direta com o que nós estávamos a debater agora. Fale à vontade, homem de Deus. Muitos são aqueles que afirmam ser de Deus. Eu te peço para não julgarmos ministérios. Sim. Estou a pedir. Graças o programa a Deus. não é para não julgarmos os falsos e os verdadeiros, senão vamos sair da linha. O programa é ensinar, sem acusar a ninguém. Graças a Deus. Obrigado, porque obrigado. a maior intenção é despertar todo aquele que é ministro de Deus para a verdade. No entanto, a questão que eu trago é, Sim, sim. muitos afirmam ser de Deus, porque oram, profetizam, ensinam sobre Jesus Cristo, o único absoluto Senhor, mas não o conhecem verdadeiramente. Sim. Eu estava a observar o 7:21 de Mateus adiante. Então, como podemos estabelecer e estreitar um relacionamento com Deus que pode produzir uma atmosfera que nos levará à salvação? Porque a própria palavra nos diz que Jesus dirá que eu não vos conheço, e automaticamente são pessoas que poderão perder a salvação, mas falaram de Jesus, curaram em nome dele, Ok. profetizaram em nome dele, oraram para pessoas impondo as mãos em nome dele, mas Jesus diz, eu não vos conheço. Ok. Como é que podemos estreitar um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, nosso Senhor, em ordem a alcançarmos essa atmosfera que é a salvação? Vamos ir à base. Eu sempre prefiro tratar a raiz antes de chegarmos aos galhos. Vamos ir à base. O livro de Éfesos diz que Jesus é quem distribui os ministérios.
antes de você ser um líder espiritual, você tem que ter tido encontro com Jesus. É no encontro com Jesus onde você é dado instruções. Quem é você? Para onde está sendo enviado? Para que está sendo enviado? Por quê? Não se está a perceber? Sim. Olha, muitos que falam de Jesus são ministros, têm chamado de Jesus, mas estão a executá-lo antes da hora. E alguns depois morrem sem nunca ter tido encontro com Jesus. Eu fiz essa pergunta quando eu fui fazer um reavivamento espiritual em Angola, Luanda. Aproveito para mandar um abraço ao meu grande e querido filho e amado Emanuel Provuva, o homem que pagou todas as minhas despesas, hospedagem, tudo para eu estar em Angola. Na conferência de pastores, eu perguntei a eles, lá tinha, sou apóstolo, eu sou profeta. Olha, irmãos, vocês já viram Jesus? Não, eu já tive um sonho. Senhor, vamos deixar sonhos. Jesus não é sonho. Alguém já viu Jesus aqui? Não, eu tive uma visão. Eu acho que já vi uma luz. Senhor, Jesus, não estou a falar de luz e eu de sonho, não estou a falar de Jesus. Já viu Jesus? Dizer que eu tive encontro com Jesus, eu conheço. Porque a fé que ressuscita os mortos dentro do ministério tem que ser fundamentado naquilo que você ouviu e viu. That's true. Você não tem que inventar que acha que vai estar fuga. O povo não é cobaia. Eu não sei se deixa perceber. Sim. Você não é para o cambamatimba em sungo. Você faz um dacha, quer ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Não deve ser dessa maneira. Você tem que impor mão para libertar, porque sabe que alguém te disse que a tua missão é libertar. Yes. If your faith is building in God, your preaching, your action will be powerful. Quando a tua fé é fundamentada em Cristo, porque a Bíblia diz, ele é pedra, okay? Angular, não é isso que eu estou dizendo? É pedra angular. Então, a Bíblia diz, ele é a rocha na qual nós devemos edificar as nossas casas. O que é isso, ministério? O que é rocha? A fé pura só existe quando você ouviu e viu direto de quem é o dono dos ministérios. Quando você inventa, entenda isso, irmão. Quando você inventa, o povo será alvo de teste. O takamba em sungo só quando não aí. Então você vai encontrar um doente, no nome de Jesus, seja curado, seja curado. Não ficar curado. Então eu não tenho ministério de cura. O Adja é uma demônio. No nome de Jesus, sai. Não manifesta. Então eu não tenho ministério de libertação. Acho que meu ministério é só ensinar. Alguma coisa está errada. Vamos trabalhar na base, vamos começar da base. Porque Jesus disse, não foste vós que escolheste a mim, eu é que escolhi vocês. Sim. Fique claro isso. Sim. A relação que vocês estão a perguntar, como é que podemos ter uma relação saudável com Jesus, ao ponto de nós criarmos essa atmosfera de salvação, é que primeiro tem que ter sido Ele que te escolheu e te revelar que eu te escolhi. Porque o que vem de Deus não é para você usar no quarto. O plano de Deus, quando te abençoa, você quando te dá as coisas, e para a mano, a funeca, é para o povo ser abençoado. Então Deus nunca vai lhe dar dom de cura, e você não saber que tem dom de cura. Ele fará questão de te fazer saber que você tem dom de cura para resolver os problemas das pessoas que estão doentes. Para você criar essa relação, ele tem que, escuta, irmão, meu Deus, ele tem que ter te escolhido para essa relação. Ninguém acessa Deus sem que Deus se deixe acessar por ele. E eu não sei se você está a perceber, saber. Para você encontrar, a Bíblia diz, buscar Deus enquanto ele ainda se deixa achar. Para você encontrar Deus, acho como tem que ser de etiqueta é que só o não chicuma.
Não é fruto de truque isso aí. Não é fruto de teologia, de ler Bíblia, de não sei o que. Não, é graça. Deus tem que ter escolhido você. Viu o que aconteceu com Pedro? Pedro estava numa boa lá, a construir rede com seus colegas na praia, sem nenhum plano de um dia estar no trono. E o trono foi atrás dele. That is grace. Graça é exatamente isso aí. Você não tinha plano de nascer, mas você nasceu. Isso é graça. Há quem não vai ter oportunidade de conhecer este mundo. Você conheceu este mundo, experimentou muita coisa. Há quem vai terminar lá no espírito, não há de chegar aqui. Mas você foi selecionado para estar aqui. Sabe por que as pessoas têm medo da morte? É porque eles não sabem o que vai acontecer depois. A ignorância é que cria o medo. Se todo mundo soubesse o que eles esperam depois da morte, estou a dizer que a morte as pessoas lutariam para morrer. Estou a dizer que nós íamos ter inveja de quem morre. Só, o que vocês estão a perguntar, como ter uma atmosfera, number one, ele tem que ter te escolhido para você ter essa relação com ele. Eu sou a videira, vocês são os galhos. A videira é que produz os galhos, não são os galhos que produzem a videira. É verdade. A base está aí, Abdul. Você vê muitos homens de Deus oram, pedem bênçãos, pedem dinheiro, pedem carros. Não é isso que interessa. Você precisa de pedir relação, autorização, para você fazer parte do elenco de Jesus. Porque Jesus tem uma time. É bíblico isso. Ah, não, está a andar a inventar em pleno público. Ei, Jesus disse, os que são meus, Sim. o Pai me deu. Sim. Eu lhes asseguro com minha destra. E ninguém os arranca de mim. Sim. Não você está a perceber? Sim. Então, Jesus tem uma time. A tua oração é lutar para fazer parte dessa time. A partir do momento que você fazer parte, as coisas que você anda a pedir vão se manifestar de forma automática. Graças a Deus. Por quê? Quando você estiver a servir a Deus, Jesus vai confirmar a sua presença com sinais de prodígio. Os sinais de prodígio vão maravilhar povos e nações. E esses povos e nações vão cuidar de ti. Então aquilo que você pede, Deus, estou a pedir, não sei o que. Você começa a não pedir mais, porque sou com lança, sou com tela. Está ouvindo, irmão Abdul? Graças a Deus. E uma coisa que eu quero te dizer, quando você já faz parte dali, meu Deus, é aquilo que eu costumo dizer que todos os bons sabem que são bons. Um Cristiano Ronaldo, ele sabe que é bom. Um Lionel Messi, ele sabe que é bom. Sim. Até quando entra no campo, ele entra a saber que todos estão sentados ali, vão ali por causa dele. É. E todo mundo olhou para ele para saber que aquele é bom. Aqueles que pertencem a esse grupo, eles sabem que pertencem lá. Amém. Aí é uma pergunta, um desafio para o homem de Deus. Sim. É uma pergunta e um desafio. Sim. O homem de Deus faz parte dessa time. Estamos em processo. Deus abençoe. Amém. Sobre destino e propósito em Deus. Como é que o homem poderá conhecer o seu destino e propósito? Obrigado, Jesus. E como ser introduzido no propósito e manter-se nele para resultados? Acho que é aquilo que estávamos já a falar. Vamos voltar de novo a falar da mesma coisa. O que você estava a falar é a mesma pergunta, mas é uma esfera diferente. Sim. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Sabe, anima quando você abre um ministério, porque você teve um encontro com Jesus e disse, você é isto aqui, vai lá abrir a igreja. Amém. E tudo que você for a fazer, eu vou te apoiar. Amém. Porque você começa a pensar que eu primeiro não inventei aquele sonho, ou aquela visão, ou aquele encontro. Não inventei. Estava longe de mim. Mas depois tive aquele encontro. Primeiro, eu nunca nem quis ser pastor ou apóstolo ou o quê, porque aqui é um problema. Na maioria das vezes, os que têm fome do poder nunca recebem o poder, porque vão monopolizar o mundo. Por que Jesus foi escolher pescadores, cobradores de impostos,
Pessoas que nunca nem haviam passado pela igreja. Verdade. É importante que você não tenha ambição para que Deus possa te dar a coisa em forma de bênção. Tudo aquilo que você ambiciona já saiu da lista de Deus para ser tua bênção. Aqueles que têm fome do governo nunca governarão por meio de Deus. Aqueles que aparentemente não têm nada a ver com eles, são esses que Deus lhes escolhe. Porque a fome pelo poder faz o homem ser escravo do seu poder. Tudo aquilo que você, em palavras vulgares, você rende, você se submete. Quando você diz, eu quero ser um grande homem de Deus, você se submete ao título grande homem de Deus, você faz qualquer coisa para você chegar lá. É importante que essa ambição de querer ser grande homem de Deus seja depois de Jesus ter te escolhido e te dizer que você foi predestinado a ser grande. Lutar por isso. Não queira ser grande antes de Deus te dizer qual é a dimensão. Jesus disse: os humildes serão levantados. É aí onde está o problema. É aí onde está o problema. Muitos hoje abrem um ministério porque têm fome da fama. Sim. Tem fome do púlpito. Sim. Você vê o líder casou com um púlpito do que qualquer coisa. Não aceita nem deixar um obreiro, senão não vão me ver que sou eu. Aqui só depois de eu morrer alguém vai ser alguma coisa aqui. Fome. Esse tipo de ministério, você há de ver de que a unção para operar grandes coisas não está lá. Deus quer um homem com espírito livre. Pessoa que quer ter poder, quer não sei, mas para abençoar os outros, levantar os outros, fazer eles brilharem. Não ambição egoísta. Eu quero ser o maior para todo mundo ver que eu sou. O eu sou é Deus. Graças a Deus. Não sei se está percebendo. Graças a Deus, sim. A base. Vamos olhar na base. Na base. Tudo que formos a falar, vamos à base. Jesus, 30 anos. Nasceu já com um propósito claro. A Bíblia diz que ele ainda miúdo, já com 5, 7 anos, já corria, vivia na igreja, a discutir com grandes sábios. Mas em nenhum momento ele se levantou, se fez de líder ou de pastor. Sim. 30 anos sentado. Para vir cumprir a missão em 3 anos. Diz o grande sábio: me dê 6 horas para eu derrubar uma árvore. Perco 4 horas a afiar a katana. O momento de isolamento é o momento que você conhece Deus. E conhecer Deus é conhecer quem é você. Para que você está aqui e por quê. Esse momento muitos não querem passar por ele. Então, razão, abrimos o ministério. Mas nem aí te tive. Você inventa um nome já no púlpito, não vai com ele lá. Caso já está com o animal que nos diz quem é você. Epa. Bem, eu sou Apóstolo Fernandinho. Esse nome apareceu ali, já com a igreja aberta. Mas tu está a dizer, Abdul, anima. Eu vou te dizer uma coisa, anima você ir abrir um ministério, começar uma obra, porque o próprio Senhor. As pessoas, há uma coisa que eu vou te dizer aqui. As pessoas às vezes dizem que, não, ele é orgulhoso, ele não sei o quê. Mas escuta, irmão, eu posso cair 1000 vezes. Basta me dar 1 minuto só de oportunidade de respirar. É de voltar a construir a mesma coisa aqui. Graças a Deus. Porque a bênção de você progredir pelos caminhos de Deus é que cada fase, aquilo estávamos a falar com o pastor Antônio, cada fase você paga um preço. E em Deus é tipo a Apple Store.
Quando você compra uma aplicação, ainda que você tirou bem o computador, leva 200 anos. No dia que você instalar o computador, quando quiser aquela aplicação, já se sabe que você pagou, vão te dar de graça. É verdade. Em Deus, quando você já pagou o preço, você não há de pagar da segunda vez. Jesus nunca há de morrer pela segunda vez. Sim. Nunca mais. Nunca há de ser chicoteado pela segunda vez. Se você já pagou um preço para chegar a um certo nível, não interessa o quão você é jogado no chão, quando você levantar e dizer Jesus, Ele vai te devolver lá. E você irá operar na mesma plataforma, a fazer coisas extraordinárias. As pessoas dizem, mas como se aquele estava na cova? Aquele foi encontrado. O problema não é o fato de estar na cova, é o que ele pagou. Porque a presença, o lugar em Deus é insubstituível. Não sei se já perceber. Não sei se já perceber. É insubstituível. Se você pagou 100 mil, 200 mil, se você pagou não sei o que para estar em determinado lugar, é ali, é diferente do mundo. Eu posso pagar um hotel e aparecer uma outra pessoa pagar um valor acima de mim, depois me tirarem dali. Em Deus não há isso aí. É por isso que na salvação não há ninguém que vai ter que dormir com o outro, no quarto do outro. Não, porque você traça a história da tua salvação. As tuas obras é que construem a casa lá. Então, quando chegar a hora, é só Deus abrir as portas, cada um de subir para o seu quarto. Se você não tem quarto, é porque você nunca construiu aqui. E Deus já anima por causa disso. Anima muito por causa disso. Deus é um justo juiz. Louco, Massai, meu Deus. É um justo juiz. Se você já pagou o preço para você estar em algum lugar, saiba que ainda que você seja jogado, Deus nunca vai rasgar o bilhete. Sempre que você voltar, vai imprimir o meu bilhete e entregar você a ir. Essa aqui é a graça que nós temos em Deus. Amém. Por Ele ser um justo juiz. O mundo pode fazer pagar 5 vezes o mesmo terreno. Sim. Porque de repente apareceu um pai, um tio, disse que esse terreno aqui era meu, não sei o que. Muitas histórias, você vai pagar 3, 4, o mesmo terreno. Em Deus não existe isso aí. Uma vez você pagou o preço, uma vez você estará lá. Amém. O nosso ministério está fechado há mais ou menos 6 meses, desde dezembro. Estou a dizer, aquelas enchentes de 1.500, 1.800 pessoas, se não fosse para a limitação, pelo decreto presidencial, eu te daria somente 3 meses para voltar de novo a operar no mesmo nível. As pessoas estão abertas desde dezembro, não vão conseguir chegar a esse nível. O preço já foi pago. É a bênção de você ir abrir, fazer a obra, porque alguém divinamente esperto disse vai lá fazer. O dono da obra disse vai. Então você faz as coisas com clareza. Moisés não foi buscar o povo só de qualquer maneira. Sim. Houve um encontro. Você vai fazer isto, vai fazer isso. Ele fez perguntas. Quando você tem encontro com Jesus, é assim mesmo. Aquilo que aconteceu ali, é assim mesmo hoje, acontece isso aí mesmo. Você perguntar, mas agora, Senhor, eu vou conseguir fazer coisas assim. Não se preocupa, coisas assim, vou fazer assim, assim, assim para você. Mas agora, Deus, agora a igreja dele é para eu abrir aonde? Porque, eu vivo em Maracuene, por exemplo, mas é para abrir onde? Ele disse, não, você não há de prosperar na terra onde você nasceu. Assim como Abraão, você terá que se mover para fora. É verdade. Então, vai na zona X. Por que eu nunca abri ministério na Matola? Eu nasci e cresci na Matola. Por que eu não abri ministério na Matola? Porque Deus disse, vai à cidade. Graças a Deus. E eu cresci e explodi. Eu cresci e explodi. Por que eu nunca... Matola está cheio de terrenos. Lá em minha casa, até terrenos dados. Se eu ligar e dizer que quero terreno, vão me dar terrenos. Mas na cidade estou a dançar para ter terreno. Estou a dançar, mas estou a crescer. Estou a evoluir. Dia após noite, em nível, em cima de 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 nível. Se eu estivesse na Matola, não estaria aí. Mas fui dado uma informação clara. Acho que viu quando eu estava à procura de terreno, eu sempre publiquei ali que não quero nada que tenha a ver com Matola. Essa informação apanhei quando me chamaram, me deram essa missão. Amém. Amém. Fui enviado a um lugar, fui dado essa informação. Então, eu sei, há coisas que eu sei. Existe coisa até quando sai mal, eu sei que isso aqui está a sair mal porque me disseram que eu não era para fazer isso. Eu escorreguei, entrei aqui. Então, eu só voltar a se retificar. A graça vai continuar a mesma. Porque em Deus que eu gosto é isto. O caminho é reto. Quando você erra, o caminho não muda, você é que sai do caminho. Quando você se retifica, volta do caminho. Aquilo que acontecia, continua a acontecer. Amém. Não sei se está a perceber? Sim. No mundo, quando você se perde, o caminho é que muda. Em Deus, não. Quando você se perde, o caminho continua, você que sai do caminho.
A Bíblia diz que ele é fiel. Quando você volta para trás, ele não tem como voltar, porque ele não pode negar a si mesmo. Professor, existe alguma possibilidade de haver transferência de propósito? Isto é, assim como o professor disse, eu estou no caminho Ok. e me perco. E não me arrependo para voltar no caminho, para o cumprimento do propósito. E porque Deus não tem nada a perder, Ele pode levantar alguém para cumprir com a missão que Ele instituiu e eu, por arrogância ou ignorância, sair do caminho. Bem, isso pode ser possível a nível de lógica humana, mas Deus escolhe pessoas que já foram preparadas por Ele. Amém. Não é possível um escolhido de Deus ser perverso ao ponto de a sua alma não conseguir atender o seu Criador. Graças a Deus. O Jonas fugiu de Nínive, Sim. não queria ir para lá. Deus virou o barco, foi engolido pelo peixe e foi lhe deixar lá. Não te esqueça que a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, somos uma geração eleita, escolhida, preparada e predestinada a boas obras para o louvor e glória. Nós estamos aqui hoje, só somos cristãos porque fomos preparados nos céus só para ser propriedade exclusiva de Deus. Amém. Você não é cristão porque é boa pessoa, nem porque você foi à igreja. Sim. Você é cristão porque nasceu já predestinado para falar da palavra. Amém. Agora, a lógica humana é possível isso, mas eu não acredito muito. Só que Deus é um Deus de exceção. Amém. Ele pode fazer o que Ele quer. Mas é Deus que te escolheu. E relativamente à questão do ministério angelical, como é que funciona este ministério? Esclarece. Porque, a título de exemplo, eu tive uma experiência no meu ministério em Pasman, em que estava a ministrar libertação para uma jovem mulher com um marido espiritual. Ok? E no percurso da administração de libertação, a força que o demônio estava a desempenhar derrubava todos os servos que seguravam. Ok? De tal forma que vinha na minha direção para poder desferir golpes. Ok? Mas naquele instante eu ouvi, diga Rafael. Eu disse Rafael. Naquele mesmo instante ela caiu até o término do culto. Ok. Mas eu já havia tido uma visão há meses antes, Ok. enquanto estava no altar, no Pasman, e por trás tinham anjos. Eu só conseguia ver o nome Rafael escrito em ouro, num anjo. Ok. E existiam outros nomes, só que eu não conseguia perceber Ok. claramente. Ok. E à minha frente apareceu uma potestade com uma espada. Eu também já tinha uma espada na mão. Então, quando eu acordei, eu percebi que há um anjo que anda comigo. E naquele instante eu ouvi, chama por Rafael. Então foi onde aquele demônio caiu até o término do culto, porque estava a sabotar todo o culto. Agora, eu gostaria de entender, porque não tenho conhecimento pleno dessa operação. Bem, eu também não tenho conhecimento pleno disso. E é um campo que eu não gosto muito de me meter nele. O homem de Deus tem que operar dentro dos limites aceitados por Deus. Até o que você tem que estudar tem que ser Deus a te dizer. Amém. Existem muitos que entraram muito no ramo espiritual porque eles queriam investigar até aquilo que Deus não lhes disse, que hoje são malucos. Sim, líderes que são malucos agora. Outros ficaram perversos. Andaram a entrar muito no reino satânico, além daquilo que Deus lhes permitiu. Andaram a ler livros para investigar Satanás e o seu mundo, que depois viraram malucos. Eu, irmão, não consumo o que não fui dito a consumir. Amém. Os meus livros, Mateus. Me fala de Mateus. Eu posso tirar todo o livro, toda a Bíblia, me entregar só o Mateus. Estou preparado para trabalhar com ele, ainda que eu vivesse um século a pregar todos os dias uma informação nova. Me entrego a Mateus. A minha missão é estudar Jesus e transferi-lo esclarecido ao povo. Porque
O Evangelho ensina o povo a ser cristão. O Evangelho dos homens. Não é isso que Jesus ensinou. O puro Evangelho nos ensina a sermos iguais. Amém. Assim como fomos iguais a Adão e morremos como ele morreu. O Evangelho de Jesus veio para nos ensinar a sermos o segundo Adão. Ele. Restituir os poderes, a relação com Jesus, com Deus, assim como ele foi restituído a relação. Não sei se está a perceber. Amém. Então, você vê o Evangelho. Você seja cristão. O que é ser cristão? Vai dizer que é seguidor de Cristo. Não. Ser cristão é ser representante, o espelho do Cristo vivo. Amém. Vocês farão as mesmas coisas que eu faço e as farão maior porque eu vou descansar. Sim. Jesus está a dizer que eu me transferi a vocês, vocês agora que são o Cristo. Graças a Deus. Então, ministério tem áreas em que você tem que entrar. Eu nunca estudei sobre anjos. Conheço os anjos, a hierarquia, os não sei o que, os serafins, os querubins, os anjos, os arcanjos, Miguel, Gabriel, não sei. Mas entenda uma coisa. Eu não me devociono muito com isso. Sim. Já tive muitas visões espirituais na presença de muitos seres angelicais de diversos tipos de níveis, mas eu não me especializo nisso. Não é minha área, visto que eu, quando leio os ministérios que Jesus Cristo entrega, não há nenhum deles que fala disso. Como Paulo disse, muito cuidado com qualquer homem de Deus que prega qualquer tipo de culto a anjos. Então eu não quero entrar lá. Porque de repente já vou começar a pregar e dizer, mas o anjo xixi, não sei o que. A Bíblia diz, o anjo já está, chachi. E eu não quero entrar nesses caminhos. É por isso que, entenda uma coisa, irmão. Não há nenhum homem de Deus que serve e não ter o suporte espiritual. Sim. Seja ele de serafins, de querubins, de arcanjos. E cada tipo da divindade que te cerca define o tipo de ministério que você tem. É assim como os feiticeiros conseguem ver que este tem ministério de libertação, este é pastor, este foi chamado para curar. Porque cada tipo deles tem um ministério específico. Está percebendo? Sim. Então, você fala de serafins, sabe que eles são seres de fogo. O que eles fazem? É libertar. Sim. Não é qualquer homem de Deus que é cercado de serafins. Nada. A escolta espiritual que você tem define o que você foi mandado fazer. Graças a Deus. É por isso que você vê alguns homens dizer, sai, eu quebro pactos de curandeiros, de feiticeiro. Depois vai para casa, fica doente. Vai para casa, bate com o carro. Vai para casa, tem problema com a esposa. Vai para casa, perde emprego. Vai para casa, morre de fome. Entrou num campo em que a escolta que ele tem não é autorizada a operar naquele campo. O que aconteceu? Eliseu tinha ministério de libertação. O que aconteceu? Quando abre-se os olhos de Geazi, ele vê colunas de cavalos de fogo. Não disse que viu anjos vestidos de roupas brancas, colunas de cavalos de fogo. E só há uma palavra só, milhares de homens morreram. Quando Josué estava preocupado em saber o que aconteceu, afinal de contas, para a gente perder a batalha, apareceu o arcanjo Miguel, com uma espada bem grossa ao lado dele. Disse a ele, quando ele perguntou, agora, Senhor, você é contra nós? Eu disse, não, sou contra, nem por vós. Só estou a vir dar essa seguinte mensagem. Ele era um homem de guerra. Por que ele falou? Estava a vir esclarecer. Não sei se está a perceber. Tá. Então, é um ministério, eu não tenho conhecimento. Há quem sabe disso. Mas o normal é que tem que estar cheio no teu ministério. Sim. Também porque a dimensão da obra que você faz
também tem a ver com a dimensão e a quantidade daqueles que vão te cercar. Graças a Deus. Quanto maior for o trabalho, maior é a quantidade da escolta. Graças a Deus. Percebe? Graças a Deus. Só Deus abençoe você. Amém. Muito obrigado, professor, por esta oportunidade, por este tempo. As minhas questões terminam agora, em nome de Jesus. Homem de Deus, peço permisso para olhar para a câmera, cumprimenta aí o povo, porque acho que eles já ainda não viram qual o Senhor é bonito. Graças a Deus. Ao Xene, povo de Deus, pela graça de Deus, me concederam esta oportunidade de estar na presença do professor para este programa de perguntas e respostas, e eu me considero satisfeito, pois o esclarecedor, pela orientação do Espírito de Deus, esclareceu as minhas dúvidas em nome e no sangue poderoso de Jesus Cristo. Chamo Abdul Salam Yusuf, ministro de Deus em Pazman. E, mais uma vez, queremos dizer muito obrigado e continuem dia após dia, dentro das oportunidades, a assistir a cada programa que é endereçado pelo nosso saudoso e amado profeta de Deus, o profeta Daniel, o professor, em nome de Jesus. Irmãos, paz e graça a todos vós. Queremos dizer muito obrigado pelo vosso tempo. Muito obrigado mesmo por esse grande homem que está aqui. Trabalhamos hoje, foi um momento muito forte. Trabalhamos hoje. Eu vou trazer muito mais desse programa. Eles, os homens de Deus, também vão buscar muito mais informações para a gente abordar. Às vezes nem será uma pergunta, resposta, mas talvez um tema que a gente vai colocar na mesa e lavrarmos o tema à profundidade máxima, à altura máxima, largura máxima, do modo a fazer com que o irmão esteja esclarecido. Jesus Cristo é o único e absoluto Senhor. A Ele seja dado a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Desde já, para todo sempre. Agradecemos pela tua presença. Amém. Até a próxima. Disse Jesus: conheceis a verdade e ela vos libertará. Não há absolutamente nenhuma tolerância para a ignorância. E GGCOM, Ministério Profético de Cristo, a casa da palavra e da libertação, em nome poderoso de Jesus Cristo, seja abençoado, seja livre. Macanta labracote canta canta, le cantan cantan cantai, le cabrazotete, le zacanta canta cantai. Amen. Thank you, Lord.